nós estamos aqui em mais um encontro nosso da classe de finanças, Gerindo Finanças para a Glória de Deus. Hoje é o nosso 6º encontro, eu sou o facilitador desse nosso encontro aqui, desses nossos últimos encontros. Sou Paulo Armerode e estou aqui para poder estar ajudando vocês nesse processo de entendimento sobre como gerir as nossas finanças. Antes da gente começar, como sempre, eu gosto de estar colocando aquilo que a gente tem, as nossas formas de ajudar as famílias, né, a se equilibrarem e se reequilibrarem financeiramente. Então, nós temos o Ministério Básico, que é o Ministério da Rede de Cuidados da Igreja, que é o Ministério de Restauração e Educação Financeira. Ele tem o objetivo de ajudar pessoas, famílias, indivíduos e até empresas a se equilibrarem financeiramente para poder buscar uma condição melhor na relação financeira com a vida, né? Então a gente está aqui pronto para poder estar ajudando. Nós temos um grupo de pessoas que são especialistas na área ou que têm vivência na área de finanças para poder estar ajudando vocês. Nós temos também esse livro, que é o livro Finanças em Família, que eu escrevi ao longo do ano passado, contando a minha experiência de vida, como que ela foi transformada a partir do momento que eu comecei a entender a importância da gestão financeira, seguindo a vontade de Deus. Então, é um livro de finanças, que ele trabalha de finanças em família, que trabalha com uma história real de superação. E ele ensina a lidar com finanças com ou sem dinheiro. Então, é um livro que é bem interessante, que mostra às pessoas como elas podem se reerguer financeiramente a partir de uma situação de dificuldade. E, além disso, nós temos nossos grupos de WhatsApp, que eles estão aí para poder serem usados por vocês, né, com relação a questionamentos, dúvidas que vocês tenham em relação àquilo que a gente está vendo aqui ou não está vendo aqui. Então, caso você tenha alguma dúvida relacionada a finanças, que você queira esclarecer, entre em contato com a gente através dos nossos WhatsApp para a gente poder estar ajudando vocês, tá bom? Bom, indo lá para aquilo que é o nosso conteúdo, né? Então, Gerindo Finanças para a Glória de Deus, a gente trabalha com princípios bíblicos para gerir nossos recursos financeiros com base em 5 passos. Né? Tomar consciência da importância da gestão financeira, desenvolver o hábito do planejamento e organização financeira, dialogar na família, a gente viu na semana retrasada, é um item muito importante. Na semana passada a gente viu investir em você e no reino, que é um ponto muito importante, que a gente viu como que a gente deve lidar com essa relação de investimento, não só na gente, mas também no reino, né? Para poder a expansão do reino de Deus. E o que a gente vai estar trabalhando hoje é buscar o aprendizado, ler e se informar sobre finanças para a gente buscar esse entendimento. Então nós já vimos lá o item 1, o item 2, o item 3, o 4 e hoje a gente vai estar trabalhando em cima de buscar o aprendizado, ler e se informar. E além disso, a gente ainda vai ter um encontro específico falando sobre tipos de investimento, o uso do cartão de crédito, se ele é nosso amigo ou se é o nosso inimigo, e como organizar um orçamento familiar na prática. Então a gente possivelmente vai estar trazendo o Francisco, que é o ministro, um dos ministros aqui da nossa igreja, que tem uma larga experiência nessa área financeira, e ele vai estar trazendo um exemplo prático da gente poder desenvolver esse orçamento familiar, tá bom? Mas indo para o nosso tema, antes de entrar no nosso tema, na verdade, eu queria estar passando alguns pontos com relação àquilo que a gente viu no nosso encontro passado. Então é muito importante termos a consciência que vamos envelhecer e que infortúnios surgem ao longo do caminho. Por isso é fundamental que construamos uma poupança não somente para o futuro, mas também para atender às surpresas. Isso quando a gente fala em investir em você, ou seja, a gente tem que estar preocupado com aquilo que vem pela frente. Tanto que na semana passada, como no nosso encontro, a gente trabalhou com 3 perguntas que a gente usou para a gente poder refletir sobre essa nossa situação de investimento em nós mesmos, né? Então, o primeiro ponto você e sua família estão seguros? Quando a gente fala de segurança da família, a gente fala no âmbito geral, não só na questão propriamente financeira, mas na questão da segurança da família em si, com relação a seguro de vida, seguro de carro, seguro da casa, seguro saúde, seguro do teu patrimônio, seguro com relação à sua aposentadoria, ou seja, o que você está fazendo para a tua velhice, né? Como você pensa no futuro, e aí a gente fez outra pergunta, o que você pensa do futuro? Então, apesar das perguntas serem similares, mas elas têm um sentido bem diferente, porque uma é como que você pensa no futuro, quer dizer, o que você acha que o futuro está reservando para você, e o outro é o que você pensa do futuro, quer dizer, como que o futuro vai chegar até você. Eu costumo falar que normalmente muitas pessoas trabalham com a questão de que vivem um dia atrás do outro, né? Elas não se preocupam com amanhã. E como eu sempre falo,
a gente não tem só o amanhã, a gente tem o amanhã e tem o depois do amanhã. E quando a gente fala no amanhã e no depois do amanhã, na verdade a gente está falando quando a gente chegar no fim do nosso período laboral, ou seja, quando eu chegar num ponto que eu não tenha mais condições físicas de desenvolver um trabalho produtivo. Né? A gente costuma falar, a gente que eu já estou beirando os 60 anos, e a gente pensa, não, eu não vou parar de trabalhar nunca. A minha ideia, eu vou diminuir meu ritmo, mas eu vou trabalhar. Eu não vou parar de trabalhar, mas eu sei que em algum momento da minha vida eu vou ter que dar uma parada, eu vou ter que, se não parar totalmente, mas ir diminuindo gradativamente. E a partir do momento que a gente começa a diminuir o nosso esforço de trabalho, a nossa remuneração tende também a diminuir. E a gente tem que começar a se preocupar com isso enquanto a gente é novo, né? Para a gente poder ter esse relacionamento com o nosso futuro de uma forma saudável. Não aquela coisa tipo, puxa vida, daqui a pouco eu estou fazendo, daqui a 10 anos eu faço, no meu caso, daqui a 10, 11, 12 anos eu vou estar fazendo 70 anos. E aí, o que eu fiz? Quer dizer, como que eu vou viver, ou melhor, como que eu vou sobreviver? E aí não entra só eu, né? Só a mim, entra também a questão da minha família. Quer dizer, como que a minha família também vai sobreviver se ela ainda depender de mim? E a gente tem que também estar preocupado com isso com relação ao nosso futuro. E com relação ao investimento no reino, não basta investir apenas em si e na sua família. Para nós crentes também temos o dever de investir no reino. Não por obrigação, mas por obediência e entendimento de que tudo a Deus pertence e que temos que devolver a Ele pelo menos 10% do nosso ganho. Afinal, Deus é muito generoso e é Ele que nos concede a nossa forma de nos sustentarmos, de ganhar o nosso dinheiro. Então, como a gente veio falando desde o nosso primeiro encontro, a gente tem que estar muito preocupado com a mordomia. O que é isso? A gente viu lá que, pela definição do próprio Aurélio, o mordomo é aquele que toma conta da casa de outra pessoa, né? Toma conta da casa daquilo que não é dele. E, na verdade, tudo que nós temos é de Deus. E nós temos que ter essa preocupação com essa mordomia, de tomar conta de tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. A gente tem que estar preocupado com isso. E foi isso que a gente viu no encontro passado, quando a gente falou do investimento em você e o investimento no reino. Hoje, a gente vai estar entrando no quinto ponto, que é buscar o aprendizado, ler e se informar. Que nada mais é do que eu buscar uma forma de eu entender como que eu posso melhorar o meu processo de gestão financeira. Então, o assunto se torna chato quando não se conhece nada sobre ele. Ou seja, quando eu vou desenvolver qualquer atividade, que eu venha a precisar de um conhecimento que eu não tenho, um conhecimento específico, normalmente as pessoas dizem, puxa, mas esse negócio para eu poder fazer é chato, eu não consigo ter um entendimento. O que a gente tem que fazer é buscar esse entendimento. Então, mas quando se busca o conhecimento sobre finanças, no nosso caso, mesmo que em um estágio básico, os resultados se aceleram significativamente. Ou seja, quando a gente começa a buscar o entendimento e conhecimento dessa ferramenta ou dessa forma da gente gerir o nosso dinheiro, ela se torna não só prazerosa, mas ela se torna fácil da gente entender e lidar com isso. Até como eu tive a oportunidade de colocar em alguns encontros atrás, falando da minha experiência pessoal, até um determinado ponto da minha vida, na época, na verdade, até os anos 2000, eu não tinha conhecimento nenhum sobre gestão financeira familiar ou sobre orçamento familiar ou como gerir o dinheiro meu e da minha família. E a partir do momento de uma dificuldade, eu comecei a estudar esse assunto e hoje, graças a Deus, eu não só tenho uma vida equilibrada, financeiramente falando, como eu também busco cada vez mais conhecer mais para poder não só melhorar o meu desempenho na gestão das minhas finanças, mas poder ter a oportunidade de ajudar outras pessoas. Então, é um trabalho que ele é incansável no sentido de que você tem que estar sempre buscando e ele não tem fim. Ou seja, o conhecimento ele nunca é demais. Nunca vai ser aquela questão que muita gente fala assim, não, eu não preciso mais estudar isso porque eu já estudei bastante, eu já sei tudo. Na verdade, quem pensa que sabe tudo, na verdade não sabe nada. A gente sempre tem que estar buscando esse aperfeiçoamento, buscando cada vez mais conhecimento. E conhecimento não ocupa espaço. E não é perda de tempo, é um investimento que a gente tem que fazer em nós mesmos, por bem não só nosso, como da nossa família. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Provérbios 18, 15 já diz isso. Ou seja, a gente tem que buscar sempre o conhecimento, que a gente sempre vai se beneficiar desse conhecimento a mais que a gente vai estar adquirindo. Tudo é uma questão de dedicação, vontade de aprender. Quando somos motivados pela vontade de aprender, é possível evoluir e nos tornarmos um especialista e alavancar resultados ainda maiores. Ou seja,
Quanto mais a gente estuda um determinado tema, mais conhecimento a gente adquire sobre aquele tema e mais fácil vai ser lidar com aquele tema. Então, isso é uma questão da gente se dedicar, ter a vontade de aprender, e a gente tem que buscar isso no nosso dia a dia. E quando a gente fala dessa questão de buscar, esse conhecimento hoje em dia ele está disponível de uma forma muito fácil e muito variada na internet. Então, na internet a gente tem cursos online, a gente tem livros, a gente tem vídeos, a gente tem aulas. Se a gente botar lá no Google, que seja, colocar lá Finanças em Família, gente, o que vai vir de informação, de site, de blog, de textos, de artigos, de reportagens, assim, podemos até dizer que tem coisas que talvez a gente não consiga aproveitar, mas de um modo geral, o volume de informação é tão grande que se a gente tiver a oportunidade de estar buscando esse conhecimento, a tendência é a gente crescer nessa questão da gestão financeira. Isso é muito importante para a gente poder crescer como uma ferramenta não de trabalho, mas que possa vir a nos ajudar nesse processo de divulgação da palavra através do conhecimento que a gente adquire. Quando a gente fala buscar aprendizado, ler e se informar, um dos pontos que eu gosto sempre de colocar, o principal livro que a gente tem que buscar essa informação é na Bíblia Sagrada. Ela tem toda a informação que a gente precisa para poder nos ajudar a dirigir as nossas vidas. Eu sempre recomendo que quem quer começar a estudar sobre finanças, comece lendo Eclesiastes. Eclesiastes ele traz uma lição muito grande sobre todo o processo de gestão de um modo geral. Então vale a pena a leitura da palavra, né? Não só por uma questão de nós como crentes, mas para a gente poder também adquirir conhecimento, inclusive nessa questão financeira. Outros livros, a gente tem esse próprio livro que a gente fala sempre, né, do Finanças em Família, a gente tem A Riqueza e Prosperidade que vem de Deus, de Hernandes Dias Lopes, a gente tem Como Sair das Dívidas, do Farinha. Então a gente tem vários livros de vários autores que podem nos ajudar, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, 4. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que nós temos que buscar esse conhecimento, que ele vai nos ajudar naquilo que Deus nos proporciona através da sua palavra para a gente poder crescer nessa questão da gestão financeira, né? Também da gestão financeira. Na verdade, a leitura da palavra, eu não poderia estar dizendo aqui somente com relação ao aprendizado, ao crescimento da gestão financeira, mas principalmente com relação ao aprendizado e ao crescimento para a vida, incluindo a gestão financeira. Aí aqui eu tenho uma série de livros, né, como eu coloquei lá, então a gente tem a Bíblia Sagrada, a gente tem o Finanças em Família, a gente tem Como Sair das Dívidas, do Xavier Arão, a gente tem Líderes de Resultados, do Elias Leite, a gente tem lá A Prosperidade que Vem de Deus, como eu falei, do Hernandes Dias Lopes, né? Então, a gente tem vários livros, e depois eu vou estar disponibilizando isso no nosso site, no site da igreja, para que você que tenha curiosidade, que queira ver alguns desses livros, vale a pena a gente estar estudando, né? Aí tem outros livros aqui que eu coloco, tem uma série de livros, né, que estão disponíveis hoje de um modo geral, e quando a gente às vezes pensa hoje, com o advento até da internet, para a gente poder comprar um livro desse, fica muito mais barato. E a gente também pode pegar emprestado ou buscar versões impressas, né, na própria internet, a gente consegue alguns livros desses, eles estão disponíveis lá para você poder baixar sem custo, para você poder estar se informando. E além disso, a gente tem toda uma gama de informação através de blogs, de sites, de artigos publicados, então vale a pena a gente buscar essa informação, esse aprendizado através da leitura e da informação, não só de livros, como de sites e de blogs. Então aqui eu tenho uma relação de livros e de sites, blogs, para a gente poder estar pesquisando, a gente vai estar disponibilizando isso para vocês. Com relação à questão de buscar o aprendizado e ler e se informar, o que a gente tem, por exemplo, que Oséias fala lá em capítulo 4, versículo 6, primeira parte: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Ou seja, a palavra de Deus diz que a gente sempre tem que estar buscando conhecimento, e conhecimento na palavra. E a palavra, ela é muito, não desafiadora, mas a palavra ela é muito dinâmica, no sentido de nos dar a possibilidade de a gente aprender. E não só a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada, mas como a gente viu aqui também, de outros livros, de outros autores que também nos proporcionam isso. Então a gente tem que estar atento a tudo isso que está ao nosso redor. E como a gente já falou em encontros anteriores, hoje em dia, para a gente poder ter um aplicativo
de celular que faça a questão da gestão nossa financeira, ou uma planilha Excel, ou que seja a gente fazer uma leitura de um artigo, de um site, de um blog, gente, a informação é muito vasta, está aí para a gente poder simplesmente usar, e a gente tem que buscar esse conhecimento. Com relação à questão desse item de buscar aprendizado, ler e se informar, o que eu queria trazer para a gente hoje é isso, tá? Porque, na verdade, o que a gente tem que ter é, como eu falei antes, a gente tem que ter a vontade de buscar esse aprendizado, para que a gente possa crescer na questão da gestão financeira. E as informações estão aí, né? Não só, como eu coloquei aqui, os livros, os sites, os blogs, mas também a rede de cuidados, outras informações que a gente tem para a gente poder estar levando isso para vocês. Tá? É uma forma da gente poder disponibilizar para vocês todo esse material, não só aquilo que hoje a internet oferece de um modo geral. Para a gente poder dar continuidade nesse nosso processo, um ponto que eu queria levantar com vocês aqui agora, eu queria fazer um teste rápido, uma coisa rápida que a gente vai fazer aqui agora, sobre as suas finanças, como elas estão. Elas estão em ordem atualmente? Esse teste ele foi elaborado pela Comissão Nacional para a Proteção de Defesa de Usuários de Serviços Financeiros do México, originalmente publicado no site lafamilia.info. É uma pesquisa que foi feita lá fora, mas eu achei interessante da gente poder estar trazendo aqui para a gente refletir um pouquinho, da gente ver como que nós estamos com relação às nossas finanças. Então vamos fazer um teste para avaliar a sua saúde financeira, tá? Obviamente que aqui a gente não vai ter um momento de interação, mas também depois eu vou estar disponibilizando esse teste para vocês possam fazer e acompanhar os resultados em casa, tá? Mas basicamente são 10 perguntas, então a gente começa ali. Você estabelece o percentual dos seus ganhos para gastar mensalmente? E aí nós temos três respostas e a avaliação dessa pesquisa, desse questionário, ele é feito baseado nas suas respostas, né? Então nós temos lá 3 opções de respostas. Então A, sim, me baseio estritamente nesse valor mensal. B, só me limito quando estou comprometido com despesas maiores. E C, não fixo limites. E se faltar, peço emprestado, né? Faço empréstimo. Então, na verdade, essa é a questão de como você estabelece o percentual de ganhos para gastar mensalmente, né? Se você estabelece ou não. O segundo ponto, você separa mensalmente quantias específicas para cada tipo de despesa? A resposta A, sim, tenho um controle dos pagamentos, datas e taxas de juros. B, se não me cobram juros, não me preocupo. C, não, espero que os credores me cobrem. Ou seja, são as 3 avaliações de respostas para esse questionamento, se você separa mensalmente quantias específicas para cada tipo de despesa. Como a gente conversou antes, e a gente vai estar trabalhando de uma forma mais prática no nosso último encontro, com relação ao orçamento familiar, essa é uma forma uma pergunta bem prática com relação de como que você separa as suas contas a pagar, né? Então é uma forma interessante da gente poder validar isso. Terceira questão, quanto costuma pagar da fatura mensal do seu cartão de crédito? Não se esqueçam que sem ser o próximo encontro, nosso penúltimo encontro, a gente vai falar especificamente sobre o uso do cartão de crédito, se ele é nosso amigo ou se é o nosso inimigo. Mas aqui está a pergunta, quanto costuma pagar da fatura mensal do seu cartão de crédito? Resposta A, pago o total da fatura. B, pago o máximo que posso. C, nem sempre posso pagar, termino usando um cartão para cobrir o outro. Gente, lembra quando a gente falou sobre o uso de cartão de crédito, principalmente sobre a questão dos juros do cartão de crédito? Quando a gente usa essa resposta C, nem sempre eu posso pagar, termino usando o cartão para cobrir outro, a gente acaba literalmente se complicando, tá? 4. Você poupa para ter recursos extras quando estiver aposentado? Lembra aquilo que a gente acabou de ver agora, a gente falando da revisão da aula do encontro passado com relação ao que a gente espera e o que a gente vê do nosso futuro? Então a gente tem que estar preocupado também com isso. Então lá, resposta A, sim, tenho um fundo de pensão e acompanho mensalmente a conta. B, ainda não, mas creio que em algum momento farei isso. E C, não, ou seja, eu não tenho nenhum recurso extra quando eu estiver aposentado. Quinto questionamento, você costuma guardar algum dinheiro para emergências? Isso a gente vai estar vendo no nosso próximo encontro, quando a gente falar de tipos de investimentos, de uma forma mais específica, tá? Então vamos lá, resposta A, sim, tenho recursos poupados especificamente para isso. B, tentei, mas acabei tendo que usar os recursos. E C, não, é complicado para mim. Lembra aquilo que a gente falou também em encontros anteriores, que a gente falava lá a questão de que as pessoas acabam não se preocupando em ter dinheiro para emergência, e quando ela surge a gente acaba tendo um problema sério para poder estar atendendo a nossa necessidade? Então é um ponto que a gente deve estar se preocupando no nosso dia a dia. Sexta questão,
A documentação de suas apólices de seguro, investimentos e financiamentos estão em ordem em um lugar de fácil acesso? Gente, isso aqui é muito importante. Resposta A, sim, toda a documentação está organizada por assunto e em ordem cronológica. B, não estão bem separados, mas sei como encontrar o que procuro. C, não, na verdade, às vezes eu até os dou por perdido. Esse ponto aqui ele é super interessante quando a gente faz essa avaliação de como as nossas finanças estão em ordem ou não, que normalmente muita gente não se preocupa com isso. Por quê? Como foi colocado aqui, não, na verdade, com a resposta B lá, né? Eu não estão bem separados, mas quando eu preciso eu vou lá e encontro, eu procuro e acho, né? Mas e quando você vem a faltar? Em função do meu trabalho, eu trabalho com seguro de vida, em função do meu trabalho, a gente às vezes pega algumas situações de pessoas que vêm a faltar e a família liga para a gente, tá, eu preciso levantar o documento, onde que eu tenho o documento? E é interessante, que é uma regra que eu sempre falo que normalmente acontece. O homem, de um modo geral, ele sempre vai ter uma caixa de papelão ou uma caixa de sapato dentro do armário que vai ter lá todos os documentos que ele precisa ter. Aconteceu isso com um amigo nosso e a viúva dele ligou para mim, Paulo, meu marido faleceu, como é que eu faço agora? Eu não sei nada de como que a gente vai fazer. Eu falei, ó, vê lá no armário do seu marido se não tem uma caixa de papelão, uma caixa de madeira lá ou um envelope que vai ter um monte de coisa lá dentro. Separa lá e a gente vai trabalhar em cima disso. E realmente lá estavam toda a questão dos apólices de seguros que ele tinha, contas bancárias, todo o histórico dele financeiro estava ali naquele lugar. Então, uma coisa que a gente tem que estar preocupado, e às vezes a gente não tem que estar preocupado porque a gente pode achar fácil, e sim vai ser um terceiro, no caso, na nossa falta, se ele vai conseguir achar ou não. Isso faz parte da organização nossa financeira, né? Sétimo, ao receber um dinheiro extra, ó, pergunta interessante, pago dívidas e guardo o que sobrar? B, compro algo que esteja realmente precisando? E C, gasto sem grande preocupação. Gente, esse é um ponto muito importante, porque às vezes infelizmente eu conheço famílias que, como a gente já conversou, né, que vivem um dia após o outro, quando surge um dinheiro extra, simplesmente fala, opa, vamos fazer uma festa, vamos sair para jantar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não se preocupa com o amanhã e principalmente, infelizmente, não com o depois de amanhã, né, que é uma coisa que a gente tem que estar se preocupando. Oitavo questionamento, você cancela os cartões de crédito que não usa com regularidade? A resposta A, mais que isso, trato de não aceitar cartões que sei que não usarei. B, sim, cancelo qualquer cartão que não seja indispensável e assim evito gastos maiores. C, não cancelo porque imagino que em algum momento poderei usá-los. Gente, a gente vai ver isso quando a gente falar especificamente sobre cartão de crédito, mas é interessante essa questão, porque muita gente, hoje em dia, o que acontece? A pessoa tem um cartão de crédito que é dado pelo banco, aí tem um cartão de crédito da uma loja de magazine, aí tem um cartão de crédito da loja de eletrodoméstica, aí tem um cartão de crédito da loja da esquina, tem um cartão ou seja, as pessoas vão recebendo o cartão, não, você não paga anuidade, qual o problema de você ter o cartão? Na verdade, pode ser uma faca de dois gumes no sentido de que se você não tem o controle sobre o uso dos cartões, o que pode acabar acontecendo? Você pode se perder no uso desses cartões, quando você vê se está usando 1, 2, 3 cartões, e aí você não consegue fazer o controle, né, desse processo do uso do cartão. Então é muito importante, a gente vai ver isso mais especificamente, quando a gente falar especificamente sobre o cartão de crédito, mas é muito importante a gente se preocupar com a questão de que se eu tenho um cartão de crédito, ou 2 cartões de crédito, vamos dizer assim, eu consigo ter um bom controle. Mais de 2 cartões, dificilmente você consegue ter um bom controle sobre o uso desses cartões. Então é muito importante a gente ter que tomar cuidado com isso. Você recebe um telefonema oferecendo uma nova oportunidade para investir com um rendimento muito acima da média do mercado. O que você faz? Gente, eu volta e meia vejo na televisão algumas reportagens, né, dizendo que um empresário da cidade tal caiu no conto do vigário, ou caiu naquela falcatrua de que ele ia investir R$1.000 e ia ganhar R$10.000 em um mês. Gente, não existe milagre. Quer dizer, milagre existe, mas nesse sentido de alguém te oferecer um ganho extraordinário muito grande, de uma forma muito rápida, me desculpe, eu não acredito, né? Até hoje, todas as vezes que me ofereceram alguma situação dessa, eu recusei e graças a Deus por essa recusa, tá? Mas aqui, nesse caso aqui, a resposta A, ignoraria, pois é pouco provável que alguém fizesse uma oferta tão boa sem querer tirar proveito. B, consideraria a ideia e pediria conselhos a um especialista. E C, aceitaria, pois ninguém enriquece sem riscos.
Gente, é muito perigoso isso. E, infelizmente, por essa terceira questão, por essa terceira resposta aqui, aceitaria, pois ninguém enriquece sem riscos, é que faz com que muita gente, às vezes, consiga perder o pouco que tem, né? E a gente tem que estar preocupado com isso. E a última questão, e se houver um problema com o seu carro? Né? A gente conversou sobre essa questão dos gastos surpresas, da questão do seguro, do IPVA, das contas que a gente tem com o carro nos encontros anteriores. E aqui uma pergunta bem interessante e específica. E se houver um problema com o seu carro? Então, as respostas para a gente poder estar analisando. Não me preocupo porque meu seguro cobrirá. B. Eu levarei ao meu mecânico de confiança. C. Me preocuparei bastante, afinal não estou contando com essa despesa extra. Né? Aquilo que a gente falou da gente estar se preocupando com amanhã ou depois da manhã, da gente ter uma eventualidade e a gente tenha que cobrir. Tá? Então a gente tem que estar preocupado com isso. Fazendo a análise dessas respostas, então aqui a gente tem a maioria das respostas A, a maioria das respostas B, a maioria das respostas C. Então, na maioria, se você respondeu a maioria das respostas A, você está consciente de que a educação financeira é uma base para tomar as melhores decisões e deixar suas economias em ordem. Não se esqueça de que mesmo que esse diagnóstico indique que você sabe o bastante para não viver preocupado ou mergulhado em dívidas, há sempre algo novo para aprender. Aquilo que a gente acabou de falar com relação de buscar o aprendizado, ler e se formar. Né? Então a gente tem que estar preocupado com isso. Então as respostas A, elas indicam que você tem uma boa educação financeira que faz com que você se preocupe com as suas finanças hoje, amanhã e depois de amanhã. A maioria das respostas B, você está consciente de que existem soluções para seus problemas financeiros, mas ainda não se apropriou delas para obter o controle necessário para evitar uma vida de preocupações e dívidas. Assim, é risco de que você se veja desamparado diante de situações adversas. Procure se informar e se organizar melhor. Né? Então, ou seja, quando você tem a maioria das respostas no item B, na verdade, você tem buscado soluções, mas ainda falta alguma coisa. Então, a gente tem que estar preocupado com isso. Agora, na C, você tem muito a aprender em matéria de finanças pessoais. Ao buscar mais informação sobre o assunto e ao aplicar esse conhecimento na prática, você logo notará um maior domínio da sua vida financeira. Saberá das suas possibilidades e limitações e será muito mais fácil tomar decisões, planejar seus investimentos e fazer despesas de modo mais consciente. Então, esse item de resposta C, eu acho que ele faz até um fechamento de tudo isso que a gente está vendo aqui, é que quando a gente busca esse conhecimento na prática, o que acontece? A gente tem a possibilidade de limitar as nossas decisões erradas e buscar um conhecimento maior para a gente tomar melhores decisões. Então, todo esse processo que a gente viu aqui, de tomar consciência da gestão financeira, de se preocupar com a organização do teu orçamento familiar, o orçamento empresarial, o orçamento individual, dialogar na família, quando a gente trata com relação ao relacionamento familiar, investir em você e no reino, e agora, por último, né, buscar o aprendizado, ler e se informar, a gente consegue entender que tudo isso faz parte de um processo para a gente poder crescer como pessoa e crescer também diante da vontade de Deus, fazendo o melhor para a obra de Deus. Como a gente falou desde o começo e vem falando, nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e a gente tem que estar preocupado com isso. Então, apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Provérbios 4:13. Então, esse último ponto aqui, o que Provérbios está colocando para a gente, é que a gente tem que buscar esse conhecimento. A gente não tem que abandonar aquilo que a gente possa ter como conhecimento para a gente poder crescer. Não pessoal, não somente financeiramente, mas principalmente também pessoalmente, né? Com relação a todos os segmentos da vida, quer sejam eles financeiros, pessoais, familiares, psicológicos, espirituais. Então, como a gente viu aqui, a base é a palavra de Deus, é a Bíblia. Né? Mas a gente tem que buscar outros recursos para a gente poder adquirir mais conhecimento para que a gente possa crescer. Tá bom? Gente, o encontro de hoje ele era um pouco mais curto, né, em função do tema que a gente estava trazendo. Eu vou estar disponibilizando para vocês, através do nosso site da igreja e também através do YouTube. Eu vou ver aqui com o pessoal da técnica como é que a gente faz isso, porque eu não tenho a mínima ideia como é que faz isso, mas o pessoal com certeza vai fazer isso depois. Disponibilizar para vocês esse teste, para que você possa fazer com calma ele em casa e você poder perceber onde que você está, em que estágio que você está, e como e quanto você precisa de ajuda. E veja, como eu falei antes, se você busca esse aprendizado, se você lê e se informa, você tem até a condição de não só estar buscando ajuda agora, mas como também depois podendo estar ajudando outros.
tá bom? Gente, eu queria agradecer mais uma vez, tá? Esses nossos encontros falando sobre esses temas. Como eu falei, nos próximos encontros a gente vai estar falando sobre tipo de investimentos, uso de cartão de crédito e uma orçamentação familiar na prática, tá? São os próximos 3 itens que a gente vai estar trazendo. A minha ideia vai estar trazendo outros facilitadores, mesmo porque vocês também devem estar cansados de me ver, ouvir minha voz aqui, né? Mas é interessante a gente poder estar também reciclando isso, tá? Mas eu queria mais uma vez agradecer a participação de vocês. Vamos orar para a gente poder fechar? Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de usar a tecnologia, Senhor, para a gente poder levar o conhecimento da Tua palavra, Senhor, às pessoas que dela precisam, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor me capacitou, Senhor, para que eu pudesse estar aqui trazendo essa minha experiência pessoal, Senhor, de aprendizado através da busca, da leitura e da informação com relação à gestão financeira, Senhor, não só na Tua palavra, mas também por outros meios, Senhor, por livros, revistas, jornais, artigos. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem me capacitado, Senhor, para que eu continue buscando a Tua palavra e a Tua vontade. Eu te peço agora que o Senhor esteja abençoando as pessoas que participam desse curso, Senhor, que possam ter a oportunidade, Senhor, de buscar mais informação. E como sempre, Senhor, a gente se coloca à disposição para que as pessoas possam estar buscando, não só a nós, Senhor, mas principalmente buscando a Ti, Senhor, a Tua misericórdia para poder crescer, né, também nessa questão da gestão financeira. Esteja com cada um de nós, Senhor, continua nos abençoando. É o que eu te peço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.